Capítulo 2. Louvor como celebração. Assim voltarão os redimidos do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará as cabeças. O regozijo e a alegria lhes alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías. Eu comecei a louvar ao Senhor através da dança quando ainda morava na Virgínia, antes de nos mudarmos para Jerusalém em 1972. Lembro-me quando uma menina me disse a respeito da dança. Às vezes, quando dançamos em nossa igreja, estendemos as mãos para chamar alguém e dançamos de mãos dadas com outras pessoas. Eu pensei, que heresia! Imaginem dar as mãos para dançar. Deus já havia trabalhado em nossas vidas a respeito da liberdade para dançar diante dele. Nós dançávamos individualmente, mas eu nunca iria estender a mão para chamar alguém para dançar comigo diante do Senhor. Isso parecia muito, entre aspas, mundano para mim. O Senhor teve de mudar a minha maneira de pensar em vários assuntos. Nós acreditamos ter a razão. Deus está retirando esse pensamento errado de todos nós. Temos tantos conceitos errados que Deus está empenhado em remover cada um deles da nossa mente. Após ter ministrado profeticamente ao imperador Haile Selassie, eu viajei da Etiópia para Jerusalém a fim de ficar lá 2 semanas antes de ir para Butã, a convite do rei. Naqueles dias em Israel, vi um anúncio para 20 dias de Ulpan, um curso de hebraico durante os principais feriados nacionais, Rosh Hashanah, Ano Novo, Yom Kippur, dia da reconciliação, Sukkot, Festa dos Tabernáculos, e Simchat Torah, dia de rejubilar-se com a lei. Susan e eu nos matriculamos no Ulpan, Akiva, em Netania, onde Shulamit Katznelson é a diretora. Eu aprendi bastante hebraico naqueles dias. Entretanto, aquilo foi apenas uma introdução à cultura judaica. Nas sextas-feiras, nós jantávamos juntos. A janta era chamada Oneg Shabbat, o que significa o prazer do sábado, entre aspas. O povo judeu dava as boas-vindas ao sábado da mesma forma que recebia um visitante ou uma rainha. Com as boas-vindas ao sábado, vinham as danças, os cânticos e a alegria. Após termos comido a sopa, havia músicas hebraicas ao redor da mesa. As pessoas cantavam exuberantes e eu ficava perguntando: o que isso significa? O que eles estão dizendo? Eu imaginava que devia ser uma música popular, a última das paradas de sucesso. No entanto, descobri que eles cantavam músicas como "Com alegria tiraremos água do poço da salvação" e "Israel depende do seu Deus". "Alegre-se com Jerusalém todo aquele que a ama". E "Eu coloquei vigias sobre as tuas muralhas, ó Jerusalém, os quais guardarão a tua paz dia e noite". Entre cada parte da refeição, uma nova leva de músicas. De repente, cada pessoa colocou seu braço sobre o ombro da pessoa ao lado e todos cantavam: "Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união". Todos juntos iam para frente e para trás. No final da refeição, após a sobremesa e o cafezinho, todos se levantavam para dançar mais. Novamente eu pensei: devem estar cantando a música mais tocada nas rádios. Mas não, eles cantavam as escrituras, eles dançavam as escrituras. Eles estavam de mãos dadas enquanto dançavam. Eu estava ali muito feliz por ter sido liberta para dançar
antes de ir para Israel. Agora, tudo o que eu tinha de fazer era passar por cima desta outra barreira, dar as mãos e dançar de mãos dadas diante do Senhor. Eram danças bem mais espontâneas do que as que eu estava acostumada, mas venci minhas dificuldades, estendi minha mão a alguém e entrei na dança para me regozijar também. No ano seguinte, nos mudamos para Jerusalém com aqueles 25 jovens para começarmos as reuniões no Monte Sião. Nós dançávamos livremente durante aquelas reuniões. Nunca tivemos um professor judeu para nos ensinar aquelas danças hebraicas, mas o Espírito Santo nos ensinava. Um dia, eu falava sobre a China na nossa reunião de oração. Naquela época, a China ainda era totalmente fechada para o Evangelho, mas Deus nos deu uma palavra profética dizendo que abriria as portas da China. Nós ficamos tão entusiasmados com a palavra que pulamos e começamos a dançar. Um dos jovens, sem hesitar, colocou as mãos para cima, à sua frente, e outro fez o mesmo, formando uma porta. Deus disse que as portas da China se abririam e antes que nos dessemos conta, estávamos dançando e passando pela porta aberta. Cantávamos algumas coisas simples como "As portas da China estão se abrindo", ou talvez "Portas abertas, portas abertas", enquanto louvávamos ao Senhor juntos e dançávamos através da porta. Quão jubilosos estávamos! Se com uma porta já era maravilhoso, com duas seria muito mais. Outro jovem fez outra porta, então de repente tínhamos muitas portas para passarmos dançando. Poucas semanas mais tarde era o dia da Independência, um dos meus feriados prediletos em Israel. É em maio. Várias das ruas principais são fechadas para que o povo dance nas ruas. Existem palanques altos para que pequenos grupos ou bandas toquem música em alto e bom som. A música é bíblica. As ruas são cheias de pessoas que celebram. Lá estávamos nos alegrando tanto com os judeus de lá como com os que tinham vindo de outros países sobre o milagre da nação de Israel. Estávamos dançando o Ora em roda, quando um dos jovens gritou: "Irmã Ruth, olhe lá, olhe aqueles soldados, olhe, eles estão dançando a nossa dança da porta." E eu vi que eles estavam realmente fazendo aquela mesma dança. Nós a chamamos de dança da porta, entre aspas, pela maneira como Deus nos deu. Mas depois ficamos sabendo que aquela era uma dança tradicional judaica. Nunca tínhamos visto ninguém dançando assim, mas o Espírito Santo nos ensinou. Em outra manhã, na reunião de oração, o Senhor nos deu uma palavra a respeito do júbilo. Um dos jovens levou a sua mão à frente, como que no centro de um círculo. Rapidamente, outros colocaram suas mãos sobre a dele, formando os aros de uma roda. Como não havia espaço suficiente para que todos colocassem seus braços no centro, os que sobraram colocaram o braço sobre o ombro de alguém que já tinha sua mão no centro. Nós dançamos e rejubilamos por algum tempo juntos naquela roda, como a roda dentro da roda que Ezequiel viu. Mais ou menos uma semana mais tarde, um dos irmãos que moravam em Asquelon voltou muito entusiasmado e disse: "Irmã Ruth, quando voltei para casa ontem, fui à sinagoga em Emenita. Adivinha o que eu vi? Eles estavam dançando a nossa dança da roda. Fui a eles e perguntei: essa dança tem algum significado? E eles responderam: sim, é a dança de noivado. Ela também simboliza vitória. O Espírito Santo tinha nos ensinado aquela dança e dançávamos ao redor por bastante tempo, ensinados pelo Senhor.
Não é errado dar a mão para o seu vizinho e dançar com ele, assim como não é errado dançar sozinho. O principal é que dancemos diante do Senhor. Existe uma grande unção ao dançarmos diante dele. Já dancei diante do Senhor nas ruas de Moscou e também na grande muralha da China. Já dancei diante do Senhor nas ruas de todo o mundo. Existe uma unção para as nações, uma unção para alimentar com a porção tripla. Quando Davi foi saltando e dançando diante do Senhor, sua esposa o desprezou. Poderá haver alguns que o desprezem. Quando chegamos a Jerusalém, éramos os únicos cristãos a dançar, por isso alguns nos ridicularizavam. Eles nos chamavam de as virgens dançantes do Monte Sião. Não nos importávamos. Enquanto eles criticavam, éramos abençoados. Os judeus, porém, nunca criticaram. Eles não têm nenhum problema com a dança, pois todos eles dançam. O prefeito de Jerusalém, Ted Kollek, dançou publicamente diante do Senhor durante a festa dos tabernáculos. O 8º e último dia é o dia da Assembleia Solene, chamado de Simchat Torah, que significa o dia do júbilo na lei. Quando vamos ao Parque Liberty Bell, vemos dignitários, rabinos e outros líderes da cidade dançando em círculos com o rolo do Torá, o pergaminho das Escrituras. Enquanto aqueles importantes dançavam no palanque, nós dançávamos e nos divertíamos no parque. Vimos pais colocarem filhos nos ombros em noites como aquelas e dançarem por horas. Foi lindo de ver. Eu me alegro de não ter nenhum problema com isso. Por termos permanecido firmes nessas verdades sem recuar quando as críticas vieram, hoje é raro encontrar um grupo que não dance na cidade. Alguns que nos criticaram agora dançam diante do Senhor em grandes plataformas, onde o mundo inteiro vê. Aparamos as críticas com paciência. Assim, mais tarde vimos o Senhor fazendo mudanças. Hoje, todos dançam diante do Senhor, louvando o seu nome. Por que isso é importante? Porque Deus é um Deus de celebração e nós devemos ser um povo que celebra. Foi somente nos últimos anos que a palavra celebração se tornou parte do vocabulário dos cristãos. Fico feliz, pois o Deus a quem servimos é um Deus de celebração. Quando for a Jerusalém, comece a se conscientizar deste fato. Deus ama festas. É por isso que ele deu tantas festas ao povo judeu. A cada 2 meses há um feriado, mais uma razão para festejar diante do Senhor. Ele tem tudo planejado em seu calendário e o que planejou é maravilhoso. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade das marchas. Em algumas festas cristãs, especialmente Natal, Domingo da Entrada Triunfal e a Páscoa, milhares de cristãos enchem as ruas para celebrar, cantando, rejubilando-se e carregando bandeiras, celebrando ao Senhor. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmos 30, versos 11 e 12. A primeira vez que vi pessoas treinadas dançando diante do Senhor foi na igreja da reverenda Charlotte Becker, no Templo do Rei, em Seattle, Washington. As meninas estavam vestidas todas iguais e dançavam nos corredores com habilidade e com leveza, enquanto a congregação louvava e adorava ao Senhor. Eu nunca canto a música Saudai o Nome de Jesus sem lembrar-me da glória que experimentei naquela manhã. Minha amiga australiana
Mary Jones, uma amável episcopal, está à frente da Comunhão Internacional da Dança em Sydney. Talvez um dos melhores exemplos de dança ao Senhor possa ser a celebração cristã na Festa dos Tabernáculos, que ocorre anualmente, patrocinada pela Embaixada Cristã em Jerusalém. O louvor é coreografado e dirigido pela senhora Valerie Henry e o senhor Handel Bunnes. Assim como existem músicas congregacionais, lá existem danças congregacionais. Além das pessoas treinadas que dançam, ambos são válidos para a glória de Deus. Mais e mais danças e músicas israelitas virão para o corpo de Cristo, fazendo a unção aumentar. Se alguns de vocês têm problema com a dança, livre-se dele hoje. Deixe que Deus lhe dê uma unção para dançar. Aos que já dançaram ou dançam, mas não dão a ênfase correta, deixe que Deus o desperte. Determine-se a dançar diante do Senhor com toda a sua força, com todo o seu poder, a cada dia. Louve ao Senhor com a dança. Celebre a presença do Senhor.